Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Me chamo Gabriel, acólito da Capela da Santa Casa, e a convite do Apostolado Café Católico, fui convidado a fazer parte, do grupo de bate-papo cristão. Durante todo esse mês de maio a gente vai poder fazer algumas reflexões durante esse mês de maio, estamos no mês mariano. Iremos fazer algumas reflexões da carta de São João Paulo II, Redemptoris Mater, a mãe do Redentor. Então, gostaria de dar início a essas lives durante todo esse mês de maio e queria dar início justamente pegando lá um pedacinho, um trecho da introdução, aonde São João Paulo vai dizer o seguinte: a mãe do Redentor tem lugar bem preciso no plano de salvação, porque ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e para nós recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que aclama Abba Pai. Isso é um trecho que está lá no livro dos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Então, como São João Paulo vai explicar, já vai bem dizer citar, lá, pedaço preciso, a mãe do Redentor tem lugar bem preciso no plano de salvação. Tanto que os teólogos dizem que não há salvação sem Maria, não há mistério de redenção sem Maria e não há oblação sem Maria. Tudo, se a gente for olhar, passa para a corredentora de Cristo. Tem que passar pela corredentora de Cristo. E quando a gente olha para a história da humanidade, olha para a história do nosso presente, a gente nem sequer imagina que essa história teria tomado outro rumo, teria tomado outro destino se Maria não tivesse intervido dentro da história. A gente vê que quando o anjo Gabriel vai saudar a Maria, ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor esteja contigo. E justamente na saudação, ele diz que ela dará à luz e conceberá à luz a um filho, e que lhe porás o nome de Jesus, e que este será motivo de grande contenda, que este também será um rei de um reino glorioso. E justamente esse projeto de salvação só iria acontecer se Maria desse alguma resposta. E justamente e automaticamente ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo retirou-se nesse momento. Então, era só o que o anjo Gabriel precisava para, bem dizer, levar a boa nova, trazer a boa nova, e justamente, de uma certa maneira, levar uma resposta para uma das pessoas da Santíssima Trindade. E ele também menciona que ela pergunta a ele, tem um diálogo com ele, e pergunta como isso se dará se ela não conhece homem algum. E ele diz que o Espírito Santo virá sobre Maria. Então, a partir do momento que Nossa Senhora ela dá para nós esse sim, essa resposta de muito bom grado, que até os teólogos dizem que é como se o universo tivesse parado para poder ouvir o que Maria tinha a dizer, é como se tudo passasse a ter sentido depois de ali. A gente vai ver mais à frente, mas eu já adianto um pouco, que Maria ela é plena de graça. Plena de graça. O termo graça a gente pode botar no nosso vocabulário como sentido. A gente quando diz hoje a aula teve graça, a gente foi assistir uma determinada aula e hoje ela teve graça. Ou seja, a aula teve sentido, Hoje a aula foi uma graça, teve muita graça na aula. Que a aula teve sentido, que a aula não foi monótona, que a aula foi dinâmica. Totalmente diferente quando a gente diz que a gente está em uma determinada situação e a gente diz: olha, fulano é tão sem graça, ele é tão
sem graça, a gente quer dizer que a pessoa se comporta como sem sentido, ela não tem sentido. Então o termo graça aqui é o termo de sentido. Justamente Maria plena de graça, ela é totalmente sentida, ela é, bem dizer, o sentido que faltava na história da humanidade. A gente não consegue, como mesmo mencionei, falar de salvação sem falar de Nossa Senhora. E quando a gente vai falar de Redentores Mater, Mãe do Redentor, a gente, bem dizer, já tem uma especulação muito grande, né? Mãe do Redentor, ela é mãe daquele que trouxe para a humanidade a salvação. A Theotokos, Mãe de Deus, uma vez que por obra do Espírito Santo concebeu no seio virginal e deu ao mundo Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao nascer da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós. E a partir do momento que ele se torna humano, a gente já torna-se partícipe de sua família. Ou seja, o termo religião quer dizer, o latim, religare, ou seja, religar. O que Adão desligou pelo pecado original, Maria religa com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo Adão, então ele religa o que foi desligado. Justamente como até Jesus Cristo vai dizer lá no Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, ele diz à serpente, e eis que esta lhe esmagarás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Justamente ele trazia uma prefiguração do que seria Maria na vida da humanidade, Maria na história da humanidade. Ou seja, Maria esmaga a cabeça da serpente. Ela, bem dizer, esmaga tudo aquilo que, bem dizer, faz com que adentra o pecado na humanidade. Ela aniquila. A partir do momento que Jesus Cristo nasce, é como se ela mostrasse para o mundo que aquilo que a serpente tinha feito lá no início da história, lá no Gênesis, ela tivesse aniquilado. Maria aniquila a serpente de uma vez por todas. E justamente a partir do momento que Cristo se torna presente na vida da gente, a gente se torna partícipe da filiação adotiva de Deus. Ou seja, graças a Maria, a gente consegue adentrar numa vida nova. Tudo aquilo que a gente tinha perdido, a gente reconquista, né? E tudo isso acontece por intermédio de Maria. Maria sempre vai agir nesses momentos mais importantes da história. Não é à toa que temos diversas aparições. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, que até a gente vai meditar mais à frente um pouco sobre ela, com o contexto da Mãe do Redentor. E Maria é assim. Por mais que a gente se esforce para falar de Maria, mas as palavras não se esgotam, né? A gente não consegue esgotar a grandeza de Maria. Então, queria deixar essa reflexão, queria deixar um pouco dessa reflexão para vocês, e durante as próximas semanas a gente vai adentrar de maneira mais afunda nesse contexto de Maria, nesse contexto da Mãe do Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma salve Maria Imaculada a todos vocês.